A população negra representa 55,5% do total de habitantes no Brasil, mas só 26% das cadeiras da Câmara dos Deputados são ocupadas por pessoas negras. Mulheres são 51,5% da população e representam 18% das cadeiras ocupadas na Câmara. Alguns dados rápidos aqui, só para ilustrar a subrepresentação desses dois grupos na política do Brasil, e muito disso passa pelo financiamento das campanhas desses candidatos. A gente já sabe que, historicamente, esses grupos recebem menos dinheiro dos partidos para financiar suas campanhas, mas hoje a gente vai dar uma olhada em alguns outros aspectos dessa história que também importam muito. E para isso a gente vai usar um artigo chamado Não é só sobre dinheiro, diferentes dimensões do financiamento eleitoral em perspectiva de gênero e raça no Brasil. O artigo foi escrito pela Teresa Sachet junto com a Hannah Marussi, Marcos Vinícius Alves e Vanilda Chaves. Você já sabe, mas não custa repetir. O link de acesso para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio, tá bom? Então bora lá. O ponto de partida da pesquisa é o seguinte: para compreender as desigualdades no financiamento de campanhas, não basta olhar só para quanto dinheiro foi repassado para cada candidato. A gente também precisa investigar que tipos de recursos foram distribuídos, quando esses recursos chegaram nos candidatos e como aconteceram as transferências internas entre eles. Isso porque em 2018 e em 2020, o STF e o TSE estabeleceram as regras de proporcionalidade que obrigam os partidos a distribuir os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional às candidaturas de mulheres e de pessoas negras. E aí, para entender melhor como tudo isso está acontecendo na prática, os autores e as autoras foram atrás dos dados de financiamento de campanha das eleições de 2018 e de 2022, dados da própria base do TSE, e eles focaram nos cargos de deputado federal e estadual. Então a ideia aqui era responder as seguintes perguntas: candidatas mulheres e pessoas negras, elas recebem menos recursos financeiros do que os candidatos que são homens brancos? E elas recebem esses recursos depois dos homens brancos? E ainda, quando esses recursos são transferidos internamente entre os candidatos do próprio partido, as mulheres e as pessoas negras, são elas que transferem mais recursos para os homens brancos ou é o contrário? É nisso tudo aí que a gente vai dar uma olhada agora. Em primeiro lugar, os tipos de recursos que são distribuídos. Aqui a gente precisa entender a diferença entre recurso financeiro, que é o próprio dinheiro, né? E os recursos estimáveis, que é bem, serviço, tipo material de campanha, panfleto, enfim. E essa diferença é importante porque os recursos financeiros dão muito mais autonomia e poder de decisão para os candidatos, porque eles podem ser usados mais livremente, né? De acordo com a estratégia escolhida por cada campanha. É como se o recurso estimável fosse a lancheira que sua mãe prepara para você levar para a escola, enquanto o recurso financeiro é o dinheiro que sua mãe te dá para você comprar o lanche, né? É claro que é muito melhor receber o dinheiro, porque aí você pode até comprar card do Yu-Gi-Oh! Com esse dinheiro, se você quiser. E o que a pesquisa encontrou foi o seguinte: os homens brancos receberam uma proporção menor de recursos estimáveis em comparação com os outros grupos. Isso quer dizer que, no geral, os homens brancos tiveram uma liberdade maior sobre como gastar dinheiro do que os outros grupos analisados. Eu vou pegar dois casos extremos para exemplificar essa situação. Para a eleição de deputado federal em 2018, por exemplo, os homens brancos receberam em média 2,7% dos seus recursos em estimáveis. Ou seja, eles tiveram liberdade para decidir sobre os outros 97,3%. Para deputado estadual, no mesmo ano, os homens negros receberam, em média, 20% dos recursos em estimáveis. Ou seja, eles decidiram como gastar os outros 80%.
Eu sei que são duas eleições diferentes, lógicas diferentes e tudo, mas eu só queria ilustrar como que pode ser desequilibrado o negócio aqui, né? Outro ponto importante aqui é o timing, ou seja, quando esses recursos chegam nas mãos dos candidatos. E aqui a história fica um pouco pior de ouvir, né? Nas eleições de 2018, para deputado federal, durante a primeira semana de campanha, os homens brancos receberam 4,4 vezes mais recursos do que as mulheres negras. Na segunda semana, essa diferença pulou para 5,6 vezes mais. E isso é importante porque o começo da campanha é um momento super crítico para o planejamento estratégico, né? Para a contratação da equipe, enfim, para toda a construção da estrutura da campanha. Então, receber os recursos muito tarde compromete a capacidade de um candidato de ser competitivo. Em 2022, ainda que essa diferença tenha diminuído em comparação com 2018, o padrão foi mais ou menos o mesmo, né? Os homens brancos continuaram recebendo recursos antes e continuaram recebendo um volume maior nas primeiras semanas de campanha. Eles receberam 2,5 vezes mais do que mulheres negras na primeira semana e na segunda semana esse número foi de 1,5. Isso aconteceu mesmo depois de entrar em vigor a resolução do TSE que estabelecia a data de 13 de setembro como prazo para os partidos transferirem os recursos proporcionais para as mulheres e para as candidaturas de pessoas negras nas eleições de 2022. Outro ponto para ficar de olho: transferências internas de recursos entre candidatos. Essas transferências são basicamente um candidato decidindo passar para outro os recursos que ele recebeu. E aqui a gente vê o seguinte: mulheres doaram proporcionalmente mais que o dobro para homens do que os homens doaram para as mulheres. Ou seja, do total que as mulheres doaram, 38% foi para homens, enquanto os homens, do total que eles doaram, 15,6% foi para as mulheres. Já no recorte de raça, esse número ficou assim: pessoas negras doaram 34,6% de seus recursos para pessoas brancas, enquanto pessoas brancas doaram 29,5% para pessoas negras. Então o que acontece aqui é que os partidos podem estar orientando esses candidatos a transferirem os recursos para outros candidatos, geralmente homens brancos, que são politicamente mais favorecidos. E aqui entra um outro ponto importante, que é a diferença na distribuição entre os candidatos que já ocupam cargos eletivos, que são os chamados incumbentes e os desafiantes. Isso porque os incumbentes representavam entre 5% e 8% das candidaturas, mas eles receberam recursos aproximadamente 10 vezes maiores que os desafiantes, tanto em 2018 quanto em 2022. E a lógica aqui é que um candidato incumbente tem uma chance maior de se reeleger, na maioria dos casos, comparado com as chances de um desafiante tirar alguém do cargo. Exceto se a pessoa que está no cargo for muito mal avaliada, enfim, mas no geral é muito mais fácil você ser reeleito. E aí, como a maioria dos incumbentes são homens brancos, essa concentração meio que perpetua a subrepresentação de mulheres e de pessoas negras. E então, com isso, a gente conclui que, apesar dos avanços que a gente teve recentemente com as leis que buscam diminuir esse desequilíbrio na distribuição dos recursos, na prática, isso tudo ainda enfrenta vários obstáculos e os partidos encontram brechas para manter os privilégios dos homens brancos. Eles fornecem mais recursos estimáveis e menos recursos financeiros para mulheres e pessoas negras. Isso dificulta a autonomia dessas campanhas. Eles transferem recursos tarde e isso prejudica o planejamento estratégico das campanhas. Eles usam mecanismos de transferências internas que redirecionam os recursos que iam para candidaturas de mulheres e de pessoas negras para favorecer candidatos homens brancos. Ou seja, tem muito mais para observar do que simplesmente quanto dinheiro foi para cada tipo de candidato. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que acha que vai gostar também. Segue a gente no Instagram, Esperando Maio, @Esperando Maio, no Instagram e no YouTube, beleza? @Esperando Maio. Meu nome é Daniel Cunha, avalia também o podcast, segue se ainda não seguiu, e é isso aí. Um abraço, até a próxima.